nós estamos também com o jornalista Beto Almeida para conversar neste bate-papo sobre a perícia. Jornalista Beto Almeida, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Luziano. Bom dia ao doutor Argolo. Doutor Argolo, o senhor mesmo citou aí esse período de 8 meses em greve e eu pergunto para o senhor o seguinte: o governo estabeleceu aquelas metas de retomada de produtividade por conta também, lógico, desse período em que vocês, médicos peritos, estiveram parados. E eu pergunto para o senhor o seguinte: essas metas de produtividade que foram estabelecidas pelo governo, elas estão sendo cumpridas? Ou seja, há um esforço também dos peritos médicos em melhorar, vamos dizer assim, essa produtividade para tentar reduzir essas filas na Previdência, no INSS? Sem dúvida. Ainda assim, mesmo os peritos querendo produzir, inclusive, para pagar a greve, porque a greve, nós tivemos o desconto de salário, que foi recomposto, e nós estamos pagando a greve com produção, aumentando a produção diária, quer seja de maneira remota, quer seja de maneira presencial. Nós trabalhamos por pontuação, e ainda assim, todos os dias o perito tem suas metas batidas. Acontece que a gestão da Previdência e a gestão da perícia virou um caos. As pessoas que estão no comando da perícia médica não sabem fazer gestão. E está um problema sério. Foi criado um grupo de trabalho para interagir por peritos da nossa associação, indicado por nós, com peritos da gestão, que não prosperam. Eles não querem ajuda, eles querem fazer da cabeça dele e estão batendo a cabeça. E aí, publicamente, eles apresentam mutirões como forma de resolver o problema da fila. Não resolve. Porque você tira as pessoas... A culpa, vamos dizer assim, que a Dataprev tem por essas falhas intermitentes que são, por exemplo, apresentadas. A gente vê constantemente, inclusive vocês, peritos médicos, apontando, por exemplo, problemas nessa produtividade que vocês tentam dar, por exemplo. Isso, de fato, contribui para esse tamanho dessa fila hoje? Essas inconsistências, essas falhas? Roberto, outra pergunta maravilhosa. A Dataprev é uma empresinha de fundo de quintal, travestida de grande empresa. Eu não sei por que acobertam tanto a Dataprev. A Dataprev está aí há anos e anos. Por exemplo, o sistema de benefício por incapacidade, chamado SAB, e aí eu posso falar com propriedade, porque eu fui um dos mentores do sistema, ele funcionou ainda funciona até hoje, porque eles são tão incapazes, a Dataprev, que não conseguiram ajustar o SAB, porque não foram eles que fizeram. O SAB foi construído em 1998. A Dataprev não trabalha para ninguém. Nós temos um problema de sistema. O ano passado, ficamos 100 dias sem sistemas. 100 dias sem sistemas. Por conta da Dataprev, eu posso lhe mandar inúmeros comunicados de interferência em sistema que os peritos vão para a agência e ficam se recusando a atender o segurado porque não tem sistema e a culpa é do perito. Olha que loucura. Doutor Argolo, diante de todo esse diagnóstico que nós fazemos aqui, do outro lado, lá na ponta, estão milhões de brasileiros, pelos números que o senhor nos traz, 3 milhões de pessoas. Aqui no Ceará, mais de algumas dezenas de milhares de pessoas também à espera de perícias médicas, tanto na região metropolitana de Fortaleza, quanto em cidades do interior do Ceará. Diante de toda essa situação, qual é o caminho? Qual é a saída para nós termos uma perícia funcionando à altura da expectativa dos segurados e beneficiários? Primeiro, nós temos que suprir o quadro funcional, porque a população se avoluma todos os dias, o segurado procura previdência todos os dias, sempre em volume maior, e se você não tiver um quadro funcional, você não adianta, porque
Sabe, ele chega ao limite da exaustão. É mais ou menos o que eu lhe disse no início da minha fala. Nós temos um quadro de 3 mil peritos em torno disso. Você pega de 3 mil, você tira 400 para fazer a má gestão que estão fazendo. Ou seja, eles não produzem. Então, você fica com 2.600 médicos para atender. Mesmo assim, se você pegar um número e multiplicar por 12 a 15 segurados, você vai ter uma capacidade operacional em torno de 750 mil perícias mês. 750 mil perícias mês. Aí você procura saber do INSS qual é a operacionalidade que eles têm. Eles não chegam a 350 por má gestão. Tem dias que o mesmo segurado tem 2 agendas, ocupa 2 espaços. Um ele vai no BPC tentar, outro ele vai no auxílio doença. Como é que pode isso? Por que isso? Isso é sistema, isso é agendamento, isso é DataPrev, isso é má gestão. O senhor fala que são 3 mil... O senhor fala que a carência é de pelo menos 3 mil médicos peritos. O governo convocou 250 com a expectativa de se chamar outro quantitativo, outros 250 médicos peritos. Agora, quando esses médicos estiverem assumindo esses cargos, muitos já estarão se aposentando, outros estarão se aposentando. Quando é que nós vamos ter essa conta equilibrada? Tem que perguntar ao governo, porque o governo perde o rumo. O governo quer aplicar regras, por exemplo, vou lhe dar outro exemplo. Eu falei muito do Ateste Med. Agora eu vou lhe falar do teleatendimento, ou como eles chamam, perícia conectada. É você botar um segurado na frente de várias câmeras, à distância, e do outro lado da ponta você tem um médico. Ora, só que você tem que ter um médico lá na ponta e um perito cá, né, para você poder, de fato, ter o exame, entre aspas, conectado, porque isso não é perícia. Ora, o tempo que você gasta para fazer um atendimento desse é muitas vezes maior do que você atender ele de forma presencial. Então, não tem lógica, a não ser que eu pegasse e enchesse um estádio de futebol e, à distância, benzesse todo mundo. E isso é perícia? Isso não é perícia. Na cabeça de quem que entra para se dizer que a perícia conectada vai suprir a necessidade, a falta de perito, que vai atender em grande escala? Aonde? Na cabeça de quem, gente? Isso é porque deve ter alguém interessado em vender equipamentos para a Previdência. Caso a tecnologia não ajuda. Não, sem dúvida, a tecnologia ajuda, como nós já mencionamos, aí é o negócio da DataPrev. A DataPrev tem que ter sistemas, rapidez, eficiência, seguro, né? E eles fazem tudo da maneira mais estapafúrdia. Recentemente, criaram uma condição, fazer um exame ao segurar portador de HIV, de ser obrigatório um infectologista. Olha que loucura! Para quê? Nós não tratamos o doente, nós avaliamos o segurado. Eu não quero saber o grau da doença dele. Eu tenho que analisar o impacto da doença sobre a vida laboral dele, se ele está ou não incapaz. Pronto. Ele pode estar doente muitas vezes e para a profissiografia dele não está incapaz. Doutor Argolo, a gente já está entrando na reta final desse nosso bate-papo bem produtivo para os nossos ouvintes, para os internautas, e perguntar ao senhor, nós temos a perícia virtual, temos a perícia via Atestado Med, né, o encaminhamento dos documentos pelo Ateste Med, e também temos a perícia presencial. Qual é a proporção de cada vertente desse atendimento em termos numéricos, em termos de números? Vou chamar não vou chamar isso de perícia documental.
Mas o Ateste Med, sem sombra de dúvida, hoje é um volume muito grande, só que ele retroalimenta a fila, porque ele não tem definição e ele tem limitação. Então, ele entra com atestado via sistema do INSS, se ele puder, se for a primeira vez, ele entra e ali é formatado ou não, porque você faz a análise da conformidade daquele atestado. Você é até impedido de forma ética e legal de você mudar parâmetros do que veio naquele atestado. Então, a análise, ela é muito, fria. É uma análise fria num documento, num papel. Eu estou conformando, vem um cidadão identificado do sexo masculino e ele me apresenta um diagnóstico de um tumor de ovário. Então, são coisas que são... Aí é para não se conformar, né? Esse é o Ateste Med. O teleatendimento ou a perícia conectada ainda é de forma diminuta e isso, com certeza, isso não irá prosperar, porque vai ser outro rumbo se isso se avolumar. E a perícia presencial, graças a Deus, está voltando diante do absurdo da quebradeira que houve, desse roubo, dessa falcatrua que houve na Previdência. Os órgãos do governo estão fazendo com que os segurados retornem mais à perícia presencial. E dentro da sua capacidade operacional tem sido atendido. Só que ele vem para a perícia presencial, ele não tem filtro, ele não tem barreira, ele vem presencial, ele tem um benefício indeferido e no outro dia, com aquele mesmo atestado que ele teve a concessão anterior, ele requer de novo. Então, não se tem controle, não se tem filtro, não se tem carência de nada. Olha, me perdoe, mas é uma completa má gestão, descontrole. Não sei se foi feito isso de forma proposital, para se conceder benefício a rodo, assim como eles fizeram quando abriu acordo de cooperação com sindicatos mais variados do Brasil, de ter em cada sindicato uma frente de previdência para ajudar a própria previdência, e deu no que deu, com os aposentados sendo literalmente roubados por quadrilhas, tendo acesso a listas de aposentados, e, enfim, eu, por exemplo, eu também sou aposentado enquanto médico, eles têm meu nome. No início mandavam para mim por dia quantas vezes que eu queria consignação, se queria fazer empréstimo, tudo. Então, isso vaza da própria DataPrev, isso vaza de dentro do INSS. E o INSS, minha gente. E o seu nome estava entre os 9 milhões de beneficiários aposentados e pensionistas que tiveram desconto indevido? Graças a Deus, não. Doutor... Mas assim, o INSS sempre foi um balcão de negócio. É uma vergonha. É uma vergonha. O governo que quiser moralizar tem que atacar a DataPrev e o INSS. Senão, não resolve. Aquilo só serve para beneficiar quadrilhas. Nós conversamos no Jornal Alerta Geral com o presidente da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, ANMP, Luiz Carlos Argolo. Doutor Argolo, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, com essa prestação de serviço, com essas informações importantes para as pessoas conhecerem melhor como funciona a perícia, que muitas vezes, os médicos peritos levam culpa pela demora no atendimento, quando na realidade, quando a gente busca informações para traçar esse perfil do que é a perícia médica, damos a nossa contribuição para os ouvintes internautas
internautas conhecerem melhor esse serviço na área da Previdência Social. Agradeço a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral e quando estiver presencialmente aqui no Ceará, nos comunique para a gente bater um papo presencial aqui no Jornal Alerta Geral. Ao senhor, nosso bom dia, nosso muito obrigado. Muito obrigado e me coloco sempre à disposição desse bate-papo informativo à população, porque é muito importante dizer a todos que o problema da Previdência não é o perito. O perito é jogado no bojo de muitos problemas. O perito, eu diria que é o boi de piranha. Tá? Mas a casa precisa ser resolvida. Eu queria agradecer e me colocar sempre à disposição. E com certeza, o dia que estiver em Fortaleza, irei fazer uma visita para a gente bater esse papo. Será um prazer recebê-lo aqui. Um grande abraço e nosso muito obrigado. Jornalista Beto Almeida, um diagnóstico completo sobre o que é a perícia médica federal, que atende os segurados e beneficiários da Previdência Social. Eu fico com uma certa tristeza, Beto, diante de uma realidade que nós imaginávamos que não fosse tão cruel para segurados e beneficiários do INSS. Pois é, a gente ouvindo aí os dados, os elementos colocados pelo doutor Argolo, Luciano, ele disse uma frase aí ao final que ele diz assim, o médico perito fica como que o boi de piranha, né, nesse episódio, porque no fundo, como é ele que está no contato ali final, direto com o segurado, acaba pagando essa conta, muitas vezes dizendo que eles são ineptos, que não comparecem ao trabalho, mas a gente percebe que, como se diz, o buraco é mais embaixo, o problema é mais profundo, que existem outros elementos que justificam essas filas imensas, essa lentidão, essa falta de atratividade do INSS, de respeito com o segurado. Então, assim, não é um problema fácil, ele está aí, essas filas não se resolvem porque a demanda, como você colocou, enquanto nós temos hoje chegando 250 peritos novos e com mais outros que podem ser contratados desse mesmo percentual, existe uma deficiência aí hoje de mais de 3 mil peritos, ou seja, no fundo, essa fila não vai zerar. Não é que a gente diga assim que a fila não se zera no caso do INSS, a questão aqui é como agilizar esse atendimento. E pelo jeito, Luciano, a gente ainda não tem solução para isso. E para você, ouvinte internauta, o outro lado dessa história. O Jornal Alerta Geral procurou também a assessoria de comunicação do INSS para fazer uma entrevista com um diretor, com o presidente da instituição, porque nós estamos aqui no Jornal Alerta Geral, aos sábados, com 40 emissoras de rádio, pelas redes sociais do Ceará Agora, falando para o Brasil inteiro, falando para o mundo inteiro, por meio das nossas plataformas. E essa ideia de ouvir o outro lado da história para dar equilíbrio na informação. Mas a assessoria de comunicação disse que o presidente não estava disponível para entrevista e que as informações estavam lá no site do INSS, da Previdência Social. Em relação a essa entrevista com o Dr. Argolo, para você, ouvinte internauta, é a nossa contribuição para você ficar mais informado, melhor informada sobre o que é a Previdência Médica do INSS ou a Perícia Médica Federal que atende os segurados e beneficiários da Previdência Social. Lembrar que aos sábados, a partir das 7 horas da manhã, tem a companhia do professor e advogado Paulo Bacelar, tirando dúvidas e orientando a todos que têm dúvida, que pedem esclarecimentos sobre os benefícios pagos pelo INSS. A você, ouvinte internauta, a você, Beto Almeida, um bom dia, um bom trabalho. Bom dia a todos.